Fala galerinha, hoje nós viemos trazer um assunto bem bacana para vocês, que é sobre unidade de massa atômica e massa molecular. Fiquem atentos nessa aula que é um conteúdo de extrema importância para os próximos assuntos. Então solta! Mas peraí. Ó, antes de começar a aula, você que é novo no nosso canal, já se inscreve aí e dê o seu joinha para nos ajudar. Beleza, galera? E esse vídeo é um oferecimento da Papelaria Universo. Aqui você tem o seu papel. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Fala galerinha, você está acostumado com vários tipos de unidades de medida no seu dia a dia, como massa, volume, principalmente massa, que no caso a gente mede em gramas, quilogramas, toneladas. Mas a gente vai aprender algumas coisinhas novas nessa aula. Vamos relacionar aqui o seguinte: 10 toneladas, vamos supor lá um caminhão está tendo uma massa de 10 toneladas. Essa mesma massa pode ser convertida em outra unidade, que a gente está falando em miligramas, por exemplo. Ele tem esse tantão aqui de unidades aqui de miligramas. Peraí, parece um número muito grande. Por que que não usamos ele? Porque é mais convencional você medir algo muito grande e pesado em toneladas. Beleza? Aqui a gente pode usar alguma potência de 10 para simbolizar esse número grandão aqui. Se eu quiser falar, ao invés de 10 toneladas, mas eu falar 1 vezes 10 elevado a 10 miligramas, eu posso falar também, tá bom? Essas potências de 10 ajudam no nosso dia a dia para que fique mais fácil para você entender algum conceito. Olha que legal aqui. Um átomo de hidrogênio, hoje sabemos que ele pesa 0,0000000001660 gramas. Peraí, é um número muito pequenininho. Então, para fazer com que a gente tenha uma compreensão melhor, a gente coloca em potências de 10. Olha só como ficaria. Ficaria 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Quando temos uma potência de 10 elevada a um número positivo, quer dizer que esse número ele tende a ser grande. Quando temos uma potência de 10 elevada a um número negativo, quer dizer que esse número tende a ser muito pequeno. Ok? Fica ligado nisso aí. Galera, como o nosso colega Pavanelli falou, a gente utiliza diferentes unidades de medida para ficar mais confortável a representação da massa de algumas coisas. Por exemplo, nós podemos usar o toneladas, os miligramas e os gramas. A massa de átomos é uma massa extremamente pequena e por isso nós precisamos de uma unidade especial para medir a massa de um átomo. Nós medimos a massa de um átomo na chamada unidade de massa atômica, que é representada por UMA. Só antes de falar do UMA melhor, você tem que saber diferenciar o que é massa atômica e o que é número de massa. Massa atômica é a massa real do átomo. E o número de massa, por definição, a gente viu lá atrás, ele é a soma de prótons e nêutrons no átomo, só isso. Então, massa atômica é a massa real de um átomo e número de massa é a soma de prótons e de nêutrons. Beleza. A massa atômica de um átomo ela é dada em U, ou seja, U é unidade de massa atômica. E a definição de um U é como a massa do carbono de número de massa 12 dividido por 12. De novo, para você ficar atento, ó, uma unidade de massa atômica é a massa do átomo de número de massa 12 do carbono dividido por 12. Então a gente vai pegar aqui, ó, a massa do carbono 12, certo? O carbono 12 ele tem aqui no núcleo 6 prótons e 6 nêutrons,
o que dá um número de massa igual a 12. E a massa dele é igual a 12U. Se eu divido isso aqui por 12, eu chego na unidade de massa, que é 1U. Bom, esse átomo de carbono, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Os 6 prótons e os 6 nêutrons que estão no núcleo do átomo de carbono, eles têm massa muito parecida. Então, se eu pego a massa desse todo, chamo de 12U, a massa de cada uma dessas partículas pode ser aproximada como sendo igual a 1U. Então, de novo, a definição. 1U é a massa do carbono 12 dividido por 12. Se a massa do carbono 12 dividido por 12 é igual a 1, então a massa do carbono 12 no total vai ser 12U. Esse 12U é a massa de todos os prótons e todos os nêutrons que existem nesse carbono. Então, se eu pego esses todos aqui e divido isso aqui, eu descubro que a massa de um próton e a massa de um nêutron é praticamente 1U. Beleza? Olha lá, carbono, ele tem número de massa igual a 12 e massa atômica igual a 12U. Só para você lembrar novamente que é diferente em conceito. Número de massa não é a mesma coisa que massa atômica. Beleza? Massa atômica é a massa de um átomo medida em unidades de massa atômica, que é o U. E o U é igual à massa do carbono 12 dividido por 12. Desculpe se eu fiquei repetitivo, mas é que é meio confuso mesmo. Então, reveja esse vídeo, veja essa parte várias vezes, para ver se você consegue entender melhor o que seria unidade de massa atômica e número de massa. E aí, pessoas? Conseguiram diferenciar o que o tio Soneca disse? É um pouco confuso, né? Mas, se tratando de massa molecular, é quando temos um composto. E isso é que eu vim falar para você agora. Quando temos um composto, quer dizer que temos mais de 2 átomos interligados. Pode ser 2 ou mais átomos juntos. E a gente precisa calcular a massa desse composto. Como vamos fazer isso? Vamos pegar todas as unidades de massa atômica de cada átomo envolvido e fazer essa somatória. Por exemplo, no H2O, ele é constituído por um oxigênio, um hidrogênio e outro hidrogênio. Peraí, cada hidrogênio tem uma unidade de massa atômica. O outro hidrogênio também. E o oxigênio ele tem 16 unidades de massa atômica. Então fazemos a somatória do seguinte: 1 mais 16 mais 1. Então a água ela pesa 18 unidades de massa atômica. Isso é uma molécula mais fácil. E se for uma molécula mais complexa, bem grande, a gente também vai fazer a mesma coisa. Só que temos aqui ó, C12H22O11, que é a sacarose. Vamos lá. Se você tem 12 carbonos e cada um pesa 12U, né, que é a unidade de massa atômica, então vai ficar 12 vezes 12. Beleza? E depois temos 22 hidrogênios. Então cada hidrogênio ele pesa uma unidade de massa atômica. Vezes 22, temos aí 22. Beleza? E o oxigênio, ele pesa 16 unidades de massa atômica, e como você tem 11 unidades, você vai fazer essa multiplicação de 16 vezes 11. No total da molécula toda, porque eu já sei aqui, já fiz a minha continha, vai dar 342 Us. Quer dizer o seguinte, que a molécula de sacarose, cada moléculazinha, ela tem 342 unidades de massa atômica. Tudo bem? Ficou mais claro agora? Fique atento com uma observação. O seguinte, o cloreto de sódio. O sódio ele pesa 23 Us, que é a unidade de massa atômica. Enquanto o cloro ele pesa 35,5 Us. Mas pode isso? Um total dar 58,5 Us?
Pode sim. Você vai olhar o nosso vídeo da aula 18, que se trata sobre semelhanças atômicas, e dentro desse vídeo a gente fala sobre a massa ponderada, que é uma média ponderada que a gente faz sobre os vários isótopos que tem do mesmo elemento. Ok? Vai lá na aula 18, no playlist de Atomística. Você vai conseguir compreender muito facilmente. Então galera, essa foi a nossa aula sobre unidade de massa atômica e massa molecular. Para resolver esse exercício, o que ele precisa? Ele precisa saber sobre unidade de massa atômica, saber sobre o carbono e saber fazer uma simples regra de 3. Isso mesmo, fácil, fácil. Se inscreve.